Olá! Esta é uma videoaula a respeito de micro e macroinstruções, feita pelos alunos de Engenharia da Universidade de Brasília, do Campus Gama, para a disciplina Fundamentos de Arquitetura de Computadores. O objetivo dessa aula é apresentar uma introdução aos conceitos de microprogramas, para que ao final deste vídeo você possa compreender o que são as micro e macroinstruções e a relação existente entre elas. Se você não assistiu às aulas anteriores, é de suma importância que as veja para uma melhor compreensão desta videoaula, sendo que todas as aulas encontram-se aqui, no nosso canal. Organizamos esse vídeo da seguinte maneira. Primeiro, vamos fazer uma pequena introdução ao conceito de microprograma, destacando o que são microinstruções. Logo em seguida, iremos conceituar as macroinstruções e como elas funcionam. E no final, apresentaremos uma breve conclusão sobre tudo que foi abordado. Não se esqueça que no final do vídeo estão todas as referências bibliográficas. Você sabe o que significa o termo microprograma? Não? Então, para explicar, vamos pensar naqueles primeiros computadores digitais, lá da década de 1940. Eles eram divididos em apenas dois níveis. O nível ISA, no qual era feita toda a programação, e o nível lógico digital, que executava esses programas. Mas espera um pouco. O que é esse tal de nível ISA? O nível de arquitetura do conjunto de instruções pode ser simplificado como a interface existente entre o software e o hardware. É o nível mais baixo que se pode programar. É claro que a escrita de programas nesse nível não é nem um pouco amigável. Isso porque, como já sabemos, existem vários níveis de abstração entre a linguagem utilizada por nós humanos e a utilizada pelas máquinas, que apenas compreendem diferentes níveis de tensão. Na medida em que essa abstração evolui em direção à linguagem do usuário, mais compreensível se torna para ele, e então dizemos que esta linguagem está em um nível mais alto. Em resumo, convencionalmente, o usuário escreve um programa-fonte em linguagem de alto nível, ou em linguagem de montagem, que são mais amigáveis, e então o programa-fonte é traduzido para programa-objeto, numa linguagem intermediária, a atual linguagem de máquina, e daí as instruções de máquina são interpretadas pelo hardware e executadas. A linguagem de montagem e a linguagem de máquina possuem uma relação de 1 para 1, ou seja, cada instrução de montagem possui uma instrução de máquina equivalente. A diferença entre as linguagens de montagem e de máquina é que a primeira é uma representação simbólica da segunda, que é puramente binária. A linguagem de alto nível utiliza instruções que operam sobre estrutura de dados complexas. A compilação de uma sequência de instruções em linguagem de alto nível geralmente gera uma sequência maior de instruções ISA, que operam sobre estruturas de dados mais simples e diversas daquelas presentes no programa-fonte. Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre o nível ISA, podemos retomar nossa história de onde paramos. Estávamos falando dos computadores da década de 1940, que se baseavam em apenas dois níveis, o ISA, onde os programas eram feitos, e o lógico, onde eram de fato decodificados e executados. Mas cá entre nós, circuitos do nível lógico eram complicados demais para entender e montar, e por isso podiam não ser tão confiáveis se a complexidade do sistema aumentasse muito. Então, a partir daí que surge a microprogramação, quando em 1951, Maurice Wilkes, pesquisador da Universidade de Cambridge, sugeriu projetar um computador de 3 níveis, que simplificaria drasticamente o hardware. Essa máquina deveria ter um interpretador embutido e imutável, o microprograma, cuja função fosse executar programas do nível ISA, por interpretação. Como agora o hardware só teria de executar microprogramas que tinham um conjunto limitado de instruções, em vez de programas diretamente do nível ISA, cujos conjuntos de instruções eram muito maiores,
seria necessário muito menos circuitos eletrônicos. Esse conjunto limitado de instruções dentro do microprograma é conhecido como microinstruções, e é sobre isso que iremos tratar em seguida. Já entendemos que o conjunto das microinstruções é que constitui um microprograma. Mas então, o que são essas microinstruções? Bom, são essas microinstruções que controlam o fluxo de dados e sequenciamento de execução de uma instrução em um processador, em um nível mais elementar do que instruções de máquina. Isso quer dizer que uma instrução de máquina, por exemplo, pode ser realizada através de uma sequência de microinstruções. Tomando como um exemplo fictício, temos a instrução add A1, S2 e T0, onde queremos somar dois números presentes nos registradores S2 e T0 e armazenar o resultado em A1. Para essa instrução ser executada, existem diversas microinstruções necessárias, como o valor armazenado no registrador S2 tem que ser colocado na entrada da ULA. O valor em T0 também. A operação de soma tem que ser setada na ULA, o resultado deve ser colocado na entrada do banco de registradores e, por fim, o resultado deve ser armazenado no registrador A1. Logo, uma microinstrução é exatamente isso, um sequenciamento de pequenas instruções que constitui uma instrução em um nível superior, ou um nível convencional de máquina. Para facilitar a compreensão, estamos tratando esse assunto da maneira mais simples possível, onde dissemos que essas microinstruções são executadas em sequências, mas uma microinstrução pode também ser executada por um desvio condicional. Então, este é o dever de casa de vocês. Pesquisem como uma microinstrução é executada caso ocorra um desvio condicional. Programadores frequentemente precisam repetir sequências de instruções várias vezes dentro de um programa. O modo mais óbvio de fazer isso é simplesmente escrever as instruções requeridas onde quer que sejam necessárias. Se uma sequência for longa, entretanto, ou tiver de ser usada muitas vezes, escrevê-las repetidas vezes torna-se tedioso ou até impraticável. Então, as macroinstruções proporcionam uma solução fácil e eficiente para esse problema. Mas então, o que é uma macroinstrução? Quem já programou em linguagem C ou Assembly provavelmente já escutou essa terminologia. Uma definição de macroinstrução é um modo de dar um nome a um conjunto de instruções, ou código. Após uma macroinstrução ser definida, o programador pode escrever o nome da macro em vez do pedaço de programa. Mas qual é a relação entre macroinstrução e microinstruções? É muito simples. E falando de uma forma simples de ser compreendida, microinstruções são instruções de baixíssimo nível usadas para implementar complexas instruções de máquina, que nesse contexto são comumente chamadas de macroinstruções. Observe este diagrama. Você consegue identificar quais são as macroinstruções? Se não conseguiu, fica esse outro desafio. Revise a bibliografia dessa aula no final do vídeo e tente responder depois. Então é isso, galera. Esperamos que tenham gostado dessa videoaula. Obrigado e até a próxima.